Estamos de volta com o programa Sala Parlamentar, hoje recebendo o prefeito de Tomar do Jeru, Pedro Balbino, que já teve a oportunidade de conversar com a gente, como foi sua infância, adolescência, a primeira oportunidade de trabalho, né, aqui em Aracaju, depois que veio estudar, passou por algumas escolas aqui da cidade. E eu quero saber agora como foi esse chamamento para a política, né? Você trabalhava com o Alverio Teixeira, né? Um grande homem, né? Importante para o nosso estado de Sergipe, e depois ingressou também na escola agrícola, que também era um sonho que você tinha. E aí, nesse meio termo, você já planejava voltar para Tomar do Jeru e ingressar na política. Foi justamente assim? Veja, o exemplo de meu pai e a relação que nós tínhamos foi o despertar para a minha vida política. E o que me chamou para entrar na vida política foi o motivo que eu saí de minha terra. Eu saí de minha terra porque lá não tinha como estudar. Lá só tinha até a quarta série. Viemos para Itabaianinha, no colégio da professora Rivanda, depois a Aracaju, porque Itabaianinha também já não oferecia. E a relação minha com o seu Oviedo, que era um homem público, deu, eu diria assim, o azeitamento para o meu chamamento para a vida política. O sonho de ser técnico agrícola, quando fui para o Colégio Agrícola em 77, lá com o professor Laonde, onde tivemos uma escola não apenas para o ensinamento de conhecimento, mas uma escola de formação de caráter, formação humana, que era a escola agrícola, à época. E lá, na relação com as pessoas, já me destacava com os colegas, liderança na sala, depois liderança de todo o grupo, eram 3 turmas, A, B e C, né? A forma de brincar, a forma de toda a juventude saudável que era a época, né? Mesmo no regime repressivo. E isso também deve ter contribuído para a minha formação política, porque nós já discutíamos a formação do sindicato, já nos reuníamos, formação do sindicato técnico agrícola em Sergipe, né? Já nos reunimos 3 ou 4, que não era permitido reuniões, né? Naquela época da ditadura, não. Era difícil isso, mas nós nos reuníamos. Havia, dentro da própria escola, havia os servidores que permitiam, que fechavam os olhos, né? E o sonho de ser prefeito foi puxado lá atrás pela necessidade que eu via de que Jeru continuava sendo o Jeru do 4º ano. Entendi. Não tinha avançado praticamente nada. Não tinha avançado quase nada, só depois da chegada do padre Arnaldo, que veio ter o ginásio, né, numa luta incansável dele como vigário da paróquia. Da paróquia não, da igreja, porque não era paróquia, a paróquia era Itabaianinha. Né? Jeru sempre foi apêndice. Sim. Sempre foi apêndice. E o sonho meu era voltar para Jeru, sendo técnico agrícola, né, como profissional, para poder me manter como um ser humano e me ingressar na vida política, para tentar possibilitar aos jeruenses o que na infância e na adolescência o que eu não tive. E assim foi feito. Em 79 terminei o curso, meu primeiro trabalho foi fora de Sergipe, como técnico, foi em Itu, São Paulo, conseguido pelo professor Emanuel Franco, que era uma referência na escola e no estado, na pesquisa, na área agrícola. Eu encontrei no mês de dezembro de 79, ele no calçadão, ele me tira um pedaço de jornal, que ele lia a Folha de São Paulo todos os dias, disse: Pedro, meu filho, olha, tem um lugar para você trabalhar. Bem assim, desse jeito que ele falava. E me trouxe o recorte do jornal, eu liguei para a empresa e no outro dia já estava no ônibus viajando para ir trabalhar em São Paulo, na Granja Seleta, que não existe mais, era uma fazenda que criava coelho. O despertar dele é porque no Colégio Agrícola eu trabalhava muito no coelhário. Sim, bacana. Quando foi em junho, no frio sulista da época que existia, eu não suportei o frio e voltei. Não se adaptou? Não me adaptei, voltei e já voltei para Jeru. Quando foi em novembro, arrumei um casamento precoce, aos 21 anos, a menina Yara aos 17, né?
E aí comecei a luta, né? Comecei a luta para ingressar na Emates. Certo. Né? À época, minha mãe era vice-prefeita e o governador era Augusto Franco, não tinha concurso público, era o QI que indicasse, né? O prefeito fez a indicação, João Velanos à época, mas a demora me deixou inquieto e eu fiz como Pedro Balbino. Foi ao Rio para falar com o presidente, eu vim a Aracaju para falar com o governador. Um simples mortal, um menino. Sim. Chegando no Palácio Olímpico Campos, encontrei na antessala um senhor que tive o privilégio de conhecer, o professor Antônio Ramos, que era o secretário de gabinete do governador. Me dirigi a ele e disse que queria falar com o governador. À época, o doutor Augusto Franco, ele tinha um dia no mês que atendia as pessoas, o público. Ele disse: meu filho, esse mês já aconteceu o atendimento, só no próximo mês. Mas o próximo mês era dezembro. Então tinha um recesso. Tinha um recesso, né? E eu fiquei ali e não consegui. Na verdade, não consegui. Voltei em março do outro ano. Dessa vez que eu voltei, já foi criado um ambiente, Deus nos mostrou um ambiente, porque era a segunda vez que ele via a cara do menino ousado em querer falar com o governador e que, mais uma vez, a audiência já tinha acontecido. No dia que o senhor chegou já tinha acontecido? Já tinha acontecido a audiência. E fiquei ali, tinha a sala com muitos deputados, muitos secretários, muita gente na sala do governador, na sala do governador, uma agenda cheia, né? E foi atendendo e eu ali, e ele disse: olha, não vai ser possível. Entrava um deputado, saía, entrava um, saía, e isso às 4, deu 5, deu 6. Quando foi às 7 horas da noite, tinha uns 3 ou 4, lembro-me do deputado Américo Alves, que estava na sala, era um dos últimos dos deputados a falar com o governador, e eu, insistindo com o professor Antônio Ramos, e ele, da minha presença, ele começou a puxar. Me diz: você é de onde? O que é que você quer falar? De 4 às 7 da noite. Né? Eu disse: eu sou de Jeru, eu quero falar sobre um trabalho que tem lá. O escritório da Emates abriu ano passado, em 1980, em agosto. Tem uma vaga para técnico agrícola. Eu sou o único técnico agrícola da cidade, filho de Jeru e recém-formado. Estou recém-casado, estou precisando trabalhar. E nesse linguajar do tô e do tá, ele vai e me pergunta: e você é de Jeru, você é filho de quem? Eu digo: sou filho de Pedro Balbino. Ele disse: de quem? Mais uma vez a senha. Foram eles, os dois, que criaram o PSD na região sul. Augusto Franco, Antônio Ramos, de Tobias Barreto, certo, e meu pai. E Pedro Balbino. E aí, quando eu falei que era filho de Pedro Balbino, as coisas mudaram. Mudaram e muito, né? E aí ele começou a preocupar-se. Por que você não disse antes? Né? Começou a preocupar-se e a atenção foi outra atenção. Não que antes ele não tinha me dado atenção, mas a atenção já foi mais cordial, já buscou tentar resolver o problema. E para diminuir a fala, ele disse, um momento, disse: olha, o governador não vai poder lhe receber, mas você vai ali para a saída, que ele disse que vai lhe apertar a sua mão. Eu já tinha contado o que era o problema, né? E aí eu fui para a saída. Uns 10 minutos depois, a sala abre e aí sai aquele homem sombrio, como ele era, saudável, muito educado. Disse: filho, você é filho de Balbino? Sou, sim, senhor. Tirou do bolso um bilhete e me entregou. Vá amanhã e fale com Antônio Viana, doutor Antônio Viana, que ele é o presidente da Emates. Eu peguei o bilhete, deixei no bolso, botei no meu bolso, já estava no bolso, e saí na maior alegria do mundo, né? Li o bilhete, ver se tinha os pontos.
Se tinha justamente o que você queria ali dentro. E o bilhete recomendava a minha contratação. Ali você já saiu. Aí já foi, né, a maior felicidade, a alegria. No outro dia fui, e no dia 1º de abril comecei a trabalhar. Minha carteira foi assinada na Imates, dia 1º de abril, como técnico agrícola, trabalhando em minha terra. E aí já começou a fazer os outros planos. Não, aí o plano era servir, né? Era servir, e na extensão, que é a extensão rural, a época era uma ação social para a comunidade muito importante. Dizia-se à época que na cidade existiam 3 figuras que, se tivesse na cidade 3 figuras, a cidade já estava quase que completa, que era o prefeito, o gerente do Banco do Brasil e o extensionista. O padre ficava no quarto plano, né? E foi pela extensão que eu comecei a servir a sociedade, servir o povo de Jiru. Numa relação que eu adorava. Nasci e me criei na roça, né? Até os 5, 6, 7 anos, mas nunca perdi esse laço, né? Certo. Meu pai era carreiro, tinha um carro de boi, eu era chamador, eu tinha meu cavalinho para montar, eu tinha minhas ovelhas, eu tinha uma vaquinha, cada filho que nascia ele dava como presente uma novilha. E essa relação com o campo me fez ser extensionista, e na extensão a minha relação começou a se aproximar mais com as pessoas em Jiru, claro, com a história de meu pai, e em 82 fui candidato a vereador. Como foi essa disputa, né, para vereador de Tomar do Jeru, né? Foi decidida de última hora, foi com planejamento, teve muitos apoios? Foi uma candidatura que minha mãe tinha sido candidata a prefeita, meu pai tinha sido prefeito, minha mãe tinha sido vereadora, tinha sido vice-prefeita. Em 82 ela era vice-prefeita, né? E eu já tinha aí uma bagagem familiar forte. Eu representava uma herança política de Pedro Balbino e uma porção política de Maria Viana, Sim. que na época era vice-prefeita. E a minha relação com as pessoas, com a juventude, com o homem rural, me fez ser o 3º vereador mais votado dos 7 eleitos, né? Pelo PDS. E como foi essa primeira experiência com a política como vereador de Tomar do Jeru? Foi uma experiência muito saudável, né? Éramos 7 vereadores, 2 de oposição, eu e um outro colega, Luiz Vanderlei, e nós fazíamos assim um papel de oposição muito aguerrido, né, que despertava a comunidade, despertava a sociedade. É porque a gente fala que a oposição tem muito mais facilidade de aparecer do que a situação, né? É verdade. É. A oposição consegue trabalhar muito mais do que a situação. Mas a minha relação da vereança e o trabalho meu como extensionista, como assistente da família rural, no meio do esporte, tudo isso somava essa relação que me fazia de... Eu não tinha... O prefeito, apesar de ser adversário, não era meu inimigo, e não é, ainda está vivo e não é hoje, né? Então era uma relação muito respeitosa, né? Apesar de a política no interior leva a lados de oposição, situação de inimizades pessoais. De inimizades pessoais. Mas aí nós construímos um mandato muito produtivo, né? Há uma curiosidade, aqui a gente estava falando em off, eu, como vereador, o prefeito passou por um momento difícil. Ah, então aquela curiosidade que eu perguntei ao senhor antes de começar o programa, né? Que a primeira ação na educação que o senhor teve lá na cidade, já como político, foi um bingo, né? Isso. Onde o senhor teve essa inspiração através de uma dança de rumba de um circo. Isso. Eu acho que o pessoal que está em casa deve estar imaginando, mas o que é que o bingo tem a ver com a educação e tem a ver o circo aí no meio? E a rumba com o E vereador. a rumba com o vereador, O né? vereador à época, né? Então eu quero que o senhor diga pra gente. O município passou por dificuldades no 2º ano de mandato, em 1984. E tinha uma Kombi em Jiru que a prefeitura pagava o frete para levar os alunos em Itabaininha para estudar o ginásio. Você vê a deficiência da educação como era. Lá em Jiru só tinha até o 4º ano primário. O ginásio os estudantes iam numa Kombi
Para Itabaianinha. 9 estudantes. Apenas 9? Apenas 9 estudantes. E o município passou por dificuldades e no meio do ano o prefeito disse que não tinha como pagar o frete, a locação, era o frete, à época, a locação da Kombi para levar os estudantes. Na ânsia de aparecer politicamente, vai os 2 vereadores de oposição, os 2 meninos, Pedrinho e Delê, e assumem pagar a locação. No primeiro mês, em agosto, pagamos o mês e não sobrou dinheiro para mais nada. Tiraram do próprio bolso. Do nosso subsídio, os 2 juntos só deu para pagar a Kombi. E não deu para mais nada. Né? Mas tinha farmácia para pagar, tinha frete de carro, tinha uma coisa ou outra. Aí. Eu digo, e agora, Dele, o que é que nós vamos fazer? Nós já assumimos. E vamos passar o resto da vida fazendo isso? Por sorte nossa, aparece um circo em Jiru. Um circo que tinha a proprietária era muito próxima da comunidade, ela é muito festiva, né? E o circo passou, as primeiras 3 semanas era para passar um mês e passou só um mês. Na última semana, ela lança o desafio de, no último espetáculo, que todo o espetáculo era cheio, para casa encher mais ainda, uma calça Lee, que era a marca de top na época do jeans, quando foi lançado, era uma calça americana, de prêmio para o homem que melhor dançasse rumba. Quem hoje não sabe o que é rumba, as dançarinas, as meninas, as moças do circo vestiam biquínis ou maiôs super decotados, com a sainha atrás, e dançavam uma música... tipo uma lambada. Tipo uma lambada, isso, tipo uma lambada. E no dia do espetáculo, eu estava lá com minha esposa, estava todo o circo cheio, a esposa do prefeito. Enfim, estava o circo super lotado, além do normal. E na hora que ela anunciou, eu voltei para a Yara, eu vou ali comprar uma pipoca. E aí não fui comprar pipoca, fui para a fila para vestir o maiô para dançar rumba. E era vereador da cidade. Vereador da cidade, com a ideia de, se ganhar, fazer uma surpresa. E acontece que eu vesti o maiô com sainha e tudo de babado. E foi anunciado a minha presença no palco, eu dancei. Talvez por isto, pela minha ousadia e ser um vereador dançando rumba, a plateia levantou e não é que eu ganhei a calça. Tenho certeza disso. Foi escolhido pela plateia como o homem que melhor dançou rumba e ganhei a calça de presente, de brinde, né, de prêmio. Uhum. E presenteei os alunos que estudavam em Itabaianinha essa calça para que fizessem um bingo para pagar o transporte, porque eu também já estava fugindo da despesa. Sim, claro. Tiago, não é que deu certo. Foi feito o bingo e a comunidade comprou tanto do bilhete, bingo não, na verdade foi uma rifa, comprou tanto do bilhete que deu para pagar a Kombi até o final do ano. Que bacana, viu? Quer dizer, realmente foi uma ação para a educação, onde o senhor mostrou desenvoltura na rumba, né? Em cima de um palco de circo, e aí doou essa calça para um bingo. Foi o lado moleque do vereador que apareceu. Com certeza, foi. E a sua esposa assistindo a tudo isso? Assistiu e dá gargalhada como todo mundo. Quem não gostou foi, à época, a esposa do prefeito, porque na hora que eu disse que era para pagar o transporte, né, eu fiz minha criticazinha. Isso. Né? E tive o meu dividendo também político. Né? Também é justo que se diga que, assim que iniciou o outro ano, quando a situação melhorou, seu Ulisses, que era o prefeito à época, voltou a pagar o transporte para levar os estudantes. E aí já não era mais um problema na cidade. Já não era mais um problema. Menos um, né? Menos um. Prefeito, vamos dar mais uma pausa aqui no nosso programa Sala Parlamentar, hoje com essa conversa bacana, cheia de curiosidades, mas a gente volta no terceiro bloco falando um pouco sobre a sua passagem aqui na Assembleia Legislativa e também falando agora como prefeito, já está no segundo mandato de prefeito Tomás Geru, e um pouco das ações, do desafio que um prefeito do município tão pequeno tem hoje em dia, principalmente quando a gente fala da crise financeira que passa todo o Brasil. Daqui a pouco a gente volta.